We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. Para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração e nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra. Agradecemos pela congregação que está espalhada por todas as partes, que amam e seguem esta programação. E nós pedimos, ó Deus, a bênção, a graça e a vitória em favor de todos. Pedimos a cura divina, pedimos a solução para os problemas e as vitórias e a paz na vida de cada um. Senhor Deus, nós pedimos o perdão também pelos nossos pecados, nossas fraquezas e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Peço a inspiração divina também para
mais esta programação que começa agora, que não somente quem vai falar, mas quem vai ouvir também esteja sob a mesma inspiração do Espírito Santo do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo todas estas bênçãos e te agradecendo humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta oportunidade está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e você, irmão ou irmã, desejando ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação. O nosso número para contato está na descrição do vídeo. E ainda também, em tempo, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30 também. E ainda em tempo nós pedimos aos irmãos que acompanham, que seguem esta programação, que não se esqueçam de clicar no joinha quando você estiver assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. É uma necessidade que nós temos de que mais e mais pessoas se inscrevam para que a plataforma do YouTube possa impulsionar cada vez mais o nosso programa. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. Então nós lemos até o versículo 27. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que nós vamos ouvir hoje tem por título Existe um Alguém Comigo. E quem canta esse louvor, essa música sacra, é a dupla evangélica, dupla sacra, Dico e Rosinha. Nós vamos ouvir esse louvor e depois voltaremos para meditarmos, para estudarmos a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos.
não vejo mais, presinto que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, Este alguém é Jesus, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer em meu lugar. É Jesus, este alguém é Jesus, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver de atravessar, alguém minha mão segurar, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém é Jesus, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Amém, amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui com a mensagem Liderança, a qual está em apreço nesta programação, e o parágrafo que vamos ler é o 255. Vamos dar continuidade daí em diante para meditarmos, para estudarmos e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele teve, observe o que ele fez. Ele o seguiu rapidamente, ele foi expulso dentre seu povo, o povo que outrora o amava. Pode lhe custar tudo o que você tem. Pode lhe custar sua casa, pode lhe custar sua amizade, pode lhe custar sua reunião de costura, pode lhe custar sua vaga no King Waynes, pode não sei o que lhe custará, mas custará tudo que é mundano ou pertence ao mundo. Muito bem, custará para nós tudo que é mundano. Então, se nós tivermos a consciência de que todas as coisas mundanas, elas são efêmeras e são passageiras, então nós faremos uma escolha certa. No caso de Moisés, ele fez a escolha certa.
No caso do jovem rico do Novo Testamento, ele não fez a escolha certa. Você terá de se separar de tudo que é mundano. Terá de fazer isso. Moisés deixou tudo e foi para o deserto com uma vara na mão. Amém. Passaram-se dias e mais dias e me pergunto se ele achou que cometeu um erro. Não, ele não achou que cometeu um erro. Muitas vezes as pessoas começam algo e dizem: farei isto, glória a Deus, eu vejo. Basta alguém rir e zombar de você, provavelmente eu estarei errado. Então, às vezes a pessoa toma a iniciativa de fazer determinada coisa, ou seguir determinado caminho, ou aceitar algo que venha de Deus. Mas basta, diz o profeta aqui, basta alguém sorrir dele, alguém zombar dele, e ele já vai pensar: será que eu fiz algo errado? Ele disse: aqueles que não podem suportar disciplina são filhos bastardos e não filhos de Deus. Veja, ficam entusiasmados e pela emoção vejo a semente de que falei há pouco. Para começar, aquela alma não estava lá. Foi ungida com o Espírito e introduziu todos os tipos. Eles, quando seu espírito está ungido, você pode, é o real e genuíno Espírito Santo, e você ainda poderia ser um diabo. Isso aqui é muito tremendo, porque a pessoa, qualquer pessoa, pode até mesmo estar ungido com o próprio Espírito Santo genuíno e ainda ser o diabo e ainda não estar salvo. É muito profundo isto. Você diz: irmão Brana, falsos profetas. O profeta exclama aqui: falsos profetas. A Bíblia disse que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Jesus disse: levantar-se-ão falsos cristos, não falsos Jesuses. Serão falsos profetas, não falsos Jesuses. Agora, ninguém aceita isso, mas falsos Cristo significa os ungidos, falsamente ungidos. Eles são ungidos, mas no fundo são falsos e fazem grandes sinais e prodígios, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Porque pode ser que muitas pessoas, ao ouvirem essas afirmações, fiquem confusas e até mesmo não acreditem nessas verdades. Mas o que é que a natureza nos mostra? A chuva, disse a Bíblia, cai sobre o joio e sobre o trigo. E Deus manda o sol para os justos e injustos. E a chuva também cai para os justos e injustos. E assim por diante. Então, não é demais a gente entender que
o próprio Espírito Santo pode cair em pessoas falsas, pessoas que não são cristãs verdadeiras, e assim por diante. Vejamos aqui, Judas Iscariotes fez isso. Caifás profetizou, o hipócrita Balaão, claro, fez todos os sinais, todas as atitudes religiosas, mas veja, se você coloca uma semente de joio e uma semente de trigo no mesmo canteiro e derrama água sobre elas e as unge, ambas se regozijam, ambas crescerão por meio disso. A mesma água, o sol brilha sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre justos e injustos. Mas Então deixa eu parar aqui antes de continuar lendo, não é? Então qual é a forma que nós teríamos, qual é a regra que nós teríamos para distinguir qual é o falso e qual é o verdadeiro? Então, continuando a leitura aqui. Por seus frutos os conhecereis. Então, o que faz a diferença, o que traz a distinção entre uma semente e a outra, são os frutos que aquela semente traz. Como você pode deixar de se alinhar com a palavra? Amém. Está vendo o que quero dizer? A água cai sobre justos e injustos, ungidos. Jesus disse: virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não expulsei demônios, não profetizei, não fiz grandes coisas em teu nome? Ele dirá: vós praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim, nem vos conheço, ide para o inferno eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? Que palavra! Falsamente, adoração em vão, esforçando-se em vão. Por que ficar com um substituto quando os céus estão cheios do genuíno? Está vendo? Você não tem de fazer isso. Agora encontramos Moisés ungido, nada poderia fazê-lo retroceder. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Isso não o deteve. Ele foi para o deserto e lá um dia encontrou-se com Deus face a face, com uma coluna de fogo pairando numa sarça. Disse: Moisés, tire seus sapatos, a terra em que estás é santa. Pois ouvi os clamores do meu povo e ouvi seus gemidos, e lembro-me da minha promessa, da palavra, e vou descer, vou enviar-te lá para tirá-los. Então foi o que aconteceu. Moisés foi-se embora do Egito, estava lá no deserto pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, e de repente ele ergueu seus olhos e olhou para cima e viu uma sarça. Isto é, sarça é um mato verde, em labaredas de fogo, queimando-se.
E ele pensou: o que poderia ser isso? E a sarça não se consumia. Então ele chegou até próximo para ver o que era. E daquela sarça saiu uma voz que disse: Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é uma terra santa. Aleluia! Certamente encontrou-se com Deus face a face. Quando a voz lhe falou, ele havia se encontrado com Deus face a face. Conversou com ele, foi comissionado por Deus. Deus retornou a seguir aquela mesma coluna de fogo e vindicou aquele profeta estando lá mesmo na montanha, para provar o que era quando ele usou suas mãos e realizou todos os tipos de milagres e coisas tais. Eles tinham os imitadores. Claro, lá estavam Jambres e Janes, que ficaram ao redor e fizeram o mesmo que eles fizeram. Mas quem foi o original? Essas coisas são boas para nós meditarmos e aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Porque Deus comissionou Moisés a voltar para o Egito e tirar dali o seu povo que estava escravizado. Mas lá no Egito tinha os imitadores também. E os imitadores eram Janes e Jambres. E quando Moisés chegou lá e fez um sinal, Janes e Jambres também fizeram o mesmo. Veja só, mas qual deles era o original? O original é o que vem primeiro. Depois vem as imitações. Porque se não houvesse o primeiro, então não haveria a imitação. O primeiro foi Moisés. Depois vieram os imitadores, Janes e Jambres. Mas quem foi o original? Estão vendo? Onde começou? Veio da palavra? Era a hora. E sabiam que essa mesma coisa está prometida de novo nos últimos dias. Você sabia que essas últimas coisas, esses últimos sinais, esses últimos fatos, acontecimentos, aconteceriam nos últimos dias? Sim, com certeza haveriam de acontecer. Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Vejam, nos últimos dias, e fazem o mesmo, imitam tudo, bem no mesmo canal. Porco indo ao espojadouro e um cão ao seu vômito. Isso aqui é tremendo, hein? Também, não é? Porque a Bíblia disse que nos últimos dias surgiriam esses imitadores da mesma maneira que surgiram Janes e Jambres. E eles resistiram a Moisés. Mas resistir é o quê? Resistir é tentar fazer a mesma coisa. E eles fizeram. Moisés jogou a sua vara no chão, transformou-se em uma serpente. Janes e Jambres jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpente. Então eram os imitadores que resistiriam a Moisés. Aí ele disse:
O que aconteceria neste caso aqui? O porco voltaria para o despojadouro e um cão voltaria ao seu vômito. Isso é coisa muito triste, porque o cão comeu, depois vomitou. Não é isso? Come e vomita. E depois ele volta e come aquilo que ele vomitou. Isso acontece doutrinariamente, é um tipo isso. A pessoa, em um certo tempo, aceita a mensagem de Deus, aceita a mensagem profética de Malaquias 4 e prega aquilo muito tempo e se alimenta daquilo por muito tempo, depois resolve voltar ao despojadouro de lama como se fosse um porco. E aí também volta àquele vômito que ele vomitou quando ele disse que tais coisas eram falsas, doutrina de 3 pessoas falsas, batismo nos títulos era falso e muitas outras coisas. A pessoa vomitou tudo aquilo de sua boca e continuou pregando a mensagem do profeta de Deus. Mas passado um tempo, o porco volta para o despojadouro de lama e o cão volta a seu vômito e começa a comer aquilo que ele outrora havia vomitado. E isso está acontecendo diante dos nossos narizes. Agora, você, irmão, você, irmã, que ouve essa palavra, sabe muito bem de que estou falando. Vocês pentecostais que saíram daquelas organizações anos atrás e seus pais e mães as amaldiçoaram, amaldiçoaram as organizações. E vocês se voltaram e fizeram o mesmo que elas fizeram. E agora, exatamente o mesmo espojadouro e vômito. Estão vendo? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, o fará vomitar de novo hoje. Estão vendo? Entretanto, tem de acontecer, a casca tem de vir, a casca tem de vir. Vejam, a portadora, a casca foi a portadora da semente. Agora estamos vivendo nos últimos dias. Observem as coisas que estão prometidas para a hora. As coisas que estão prometidas para esta hora em que nós vivemos. Observe este Moisés, quando chegou lá, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele, quiseram fazer uma organização, disseram: tu ages como se fosse o único santo entre nós. Toda a congregação é santa, disse Coré, Datã e Abirão. Vamos escolher homens e fazer algo. Moisés, senti pena dele, foi lá, disse: Senhor, prostrou-se diante do altar e disse: Senhor. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui ao parágrafo 271 e eu acho que nós já podemos parar aqui e dar continuidade quando o Senhor nos permitir em nossa próxima programação. Então nós vamos ter agora um momento de oração na presença do Senhor e mais uma vez eu convido a todos para orarem juntamente conosco.
Orem então juntamente conosco. Gracioso Deus, bondoso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de aprendermos estas verdades, que são verdades explícitas na Tua palavra, Senhor. E eu peço agora mais uma vez, em favor dos meus irmãos, dos doentes, dos aflitos, dos necessitados, aqueles que estão precisando da ajuda do Senhor, que eles sejam ajudados, libertados de todos os males, que Satanás tire suas mãos imundas da vida de cada um dos nossos irmãos, e que o Senhor guarde a todas as famílias do teu povo, os teus filhos, sobretudo que o Senhor guarde a cada um de se desviarem da tua bendita palavra, Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da apresentação de hoje e que o Senhor Deus abençoe a todos, acrescente suas bênçãos sobre cada um de nós e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.